Hoje aqui no programa a gente fala também sobre um assunto que às vezes traz muita dor de cabeça para muita gente. Eu tô falando dos planos de saúde. Você tem notado aumentos na mensalidade do seu plano atual e não sabe se continua ou se muda para outro? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre como fazer essa transição entre planos, quais as coberturas essenciais que você deve observar e como garantir, gente, olha só, um atendimento de qualidade, sem comprometer seu orçamento, tá? Quem vai tirar essa e outras dúvidas aqui pra gente é a advogada Andresa Pessoa, que tá aqui no estúdio. Oi, Andresa, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Thaís, boa tarde, obrigada. Andresa, olha, muita gente se queixa, né, sobre plano de saúde. Tem muitos perrengues que passam, né? Pagam ali todo mês, mas chega na hora, um atendimento é negado, né? Chega na hora, sei lá, um tratamento é negado, né? Vamos começar a falar sobre isso, assim, com relação a tratamento, né? O plano de saúde, ele é obrigado a disponibilizar todos os tratamentos que estão ali no rol da ANS. Não só os tratamentos que estão no rol da ANS, Thaís. A gente tem que entender que o rol da ANS é uma lista de cobertura mínima. Então, ainda que não esteja no rol da ANS, se tiver indicação médica, porque quem decide o tratamento é o médico. Não pode o plano de saúde determinar o que é melhor para você. É o médico que te acompanha que sabe o que é melhor para o seu caso. Então, sim, se o tratamento é necessário para aquele paciente, para aquele beneficiário do plano de saúde, ainda que não esteja no rol da ANS, o plano é sim obrigado a custear. Olha, e aí? A técnica que o médico recomendar, a forma que o médico recomendar. Não custeou, vai brigar na justiça, não tem pra onde, né? Infelizmente. Tem que ir, ó. Negou, negativo do plano, vai brigar na justiça. Eu vou levantar aqui, porque a gente tem, olha só, vai mostrar aqui no telão, algumas das principais dúvidas e queixas da população com relação a plano de saúde, né? Qual que é o primeiro que a gente tem aí pra mostrar? São muitos. Olha só, vai aparecer aqui pra gente. Descredenciamento de hospital, né? Contratei ali o plano de saúde, ele tem hospital ABC. No meio do plano, o hospital C não está mais credenciado. E agora? O descredenciamento ele pode acontecer, tá? Mas aí o plano tem que cumprir algumas regras. Dentre elas, te avisar com antecedência que vai descredenciar aquele hospital e ele tem que substituir por um hospital equivalente. Então não pode simplesmente descredenciar e te deixar desacobertado. Até porque quando a gente vai contratar um plano de saúde, a gente se apega à questão da rede credenciada para saber se vale a pena contratar aquele plano. Às vezes vai para um mais caro porque tem um hospital de maior qualidade. Exato. Olha aí, gente, tá? Vamos pro próximo. Plano individual. É o seguinte, o que é que tá acontecendo hoje? Que ninguém mais consegue fazer plano individual. Você só faz o plano se você tiver um MEI, um CNPJ, né, para colocar a sua família. Por que isso? Basicamente porque o plano individual, ele tem mais regras, tá? Existe limitação da ANS em relação ao reajuste. Enquanto no plano empresarial e no plano coletivo, é a própria operadora quem decide quanto ela vai aumentar. Ou seja, para o plano de saúde é o melhor dos mundos. Não tem nenhum controle em relação ao reajuste, ele somente manda para a ANS e a ANS diz ok, né? E no plano individual tem essa limitação. Então a gente vê, o último reajuste que saiu da ANS, esse ano não saiu ainda, o último foi de menos de 7%. Quando a gente vai para o plano empresarial, para o plano coletivo, esses reajustes são acima de 20%, 25%, às vezes chegam a 50%. Nossa Senhora, e aí eu pergunto, muitas famílias, né, acabam fazendo isso, né? Contratam um plano empresarial porque tem alguém meio na família, CNPJ, mas é uma família que está ali, não uma empresa. Pode se brigar na justiça para transformar aquele plano empresarial num plano individual? Pode. Nesse caso, é uma tese que é muito utilizada hoje em dia. E aí, se for o caso, a pessoa contratou um plano como empresarial, porque era a única opção que ela tinha. E nesse plano só faz parte pessoas da mesma família, é possível entrar com ação judicial para que as regras do plano familiar sejam aplicadas para aquele caso, principalmente em relação ao reajuste, porque o plano empresarial, quando ele é contratado, geralmente o valor é acessível, é um valor melhor, né? Mas com pouco tempo essa mensalidade dobra, triplica, assim, muito rapidamente. Vamos para o próximo. Transferência de plano de saúde, né? Que é quando você está no plano de saúde, você quer ir para outro. O outro plano, ele é obrigado a comprar a carência? Se você tiver já cumprido o período de carência do outro plano, sim. Entendeu? Faz a compra.
É obrigado, É né? obrigado. E aí você preenche Quando faz a portabilidade. aquele formulário, né, que você preenche, mostra a doença pré-existente, alguma coisa. Se houver doença pré-existente, o plano, ele pode negar essa portabilidade? Não, negar não, entendeu? Embora seja comum na prática ter essa negativa, e aí é um caso de judicialização. Então, ele não pode negar, né? Não pode negar, Mas entendeu? aí ele pode fazer algumas observações, né? Por exemplo, pode negar o tratamento para essa doença durante um período. Quando você já tem uma doença pré-existente, você entra na cobertura parcial temporária. Então, é um período de 24 meses que você, para aquela doença, não pode ter tratamento. Sim, entendeu? Sim. Vamos para o próximo. Plano pode negar urgência e emergência o atendimento? Não. Como a gente falou, tem períodos de carência, né? Mas o que você tem que saber, todo mundo tem que saber isso, é quando você contrata um plano de saúde, hoje, o prazo máximo que você tem que cumprir de carência para uma situação de urgência ou emergência é de 24 horas. Ou seja, você contratou o plano hoje, teve alguma intercorrência, algum problema de saúde, 24 horas depois, você tem direito a ser atendido na rede credenciada e fazer todo o seu tratamento, internação, uma cirurgia, o que for E se eu necessário. tiver com um plano atrasado? Se eu não paguei esse mês por algum motivo, atrasei 10 dias, 15 dias, Não, posso continua dar da entrada mesma na forma. emergência, fazer cirurgia, tudo isso? Pode fazer. Nesse período de atraso, sim. É comum acontecer de ter uma negativa por essa justificativa, mas é abusivo. É abusivo, É né? abusivo. E aí, o problema é que é o seguinte, imagina, você está na emergência, né? Sei lá, apendicite, né? Tem que fazer uma cirurgia no mesmo dia, no mesmo instante. O plano nega, nossa, daqui que você vá atrás de autorizar, de advogado, de justiça, eliminar, é toda uma burocracia, né? É muito mais fácil para o plano negar, né? Porque sabe que a pessoa vai tentar resolver de alguma outra forma. Vamos para o próximo? O plano pode ser cancelado durante o tratamento? Não. Não pode. De forma nenhuma. Ainda por questões de inadimplência, isso é um pouco controvertido, mas enquanto a pessoa está fazendo um tratamento, até que ela tenha alta médica, o plano não pode ser cancelado. Mesmo que seja um plano empresarial, um plano coletivo, que as regras de cancelamento são mais fáceis, entendeu? Ainda assim não pode. Durante o tratamento, não. Vamos para a última. O plano pode retirar a pessoa idosa? Em regra, não. Né? Mas está acontecendo muito isso. Mas na prática a gente vê, infelizmente, uma manobra dos planos de saúde em querer excluir essas pessoas do plano de saúde porque são pessoas que têm maior chance de dar prejuízo, digamos assim, para o plano de saúde. Então eles tentam de toda forma expulsar esses beneficiários, mas é uma conduta ilegal. Então, se acontecer, o ideal é que procure um advogado especialista e recorra ao judiciário para manter o plano. Eu costumo dizer o seguinte, é bom você já ter em mente, já conhecer um advogado, né? Porque isso é o tipo de coisa que a gente precisa do advogado na hora, né? Naquele momento. Então é bom você já conhecer um advogado, né? Já procurar, já ver indicação, porque é saúde, né? É a saúde da pessoa. Às vezes é a vida da pessoa que está em risco ali, como no caso que a gente falou, né? De urgência e emergência. Então é importante você ter aí esse conhecimento, né? Ou de repente, sei lá, conseguir ir na Defensoria Pública, ou conseguir ir no PROCON, conseguir em algum lugar resolver essa situação, porque plano de saúde não pode ser abusivo. A gente paga caro, né? As pessoas pagam caro e tem que ter, no mínimo, respeito do plano de saúde, né? Isso muitas vezes a gente não tem, parece que a gente está pedindo favor, né? Quando a gente liga para pegar uma autorização, quando a gente liga em busca de um tratamento, né? Respeito é o mínimo que a gente exige. Muito obrigada, viu, Andresa, pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Bom dia.